E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Aqui é Franklin do canal Franklin FC aqui novamente. Terminou agora a rodada do Brasileirão, temos alguns jogos. Mas antes de começarmos o vídeo, nós temos novidades. Sim, o canal já está sendo patrocinado, acredite ou não, mesmo o canal sendo pequeno que começou há pouco. Estamos sendo patrocinados pela Confeitaria Doce XP. Se você é da região de Guarulhos, procure Doce XP, tanto na plataforma iFood como na plataforma 99. Se você gosta de um bolo, de um copo da felicidade, de um brownie, aproveite que são os melhores da região. Corre lá e não perca tempo. Recado dado, vamos agora à rodada. Meu amigo, o Flamengo que dormiu na liderança do Campeonato Brasileiro viu essa liderança passar com o Palmeiras vencendo o Juventude por 2-0. Assisti o jogo, foi um jogo bem tranquilo para o Palmeiras não sofreu, mesmo estando com um time misto, bastante jogadores titulares aí sendo poupados, mas o Palmeiras dominou o jogo inteiro, o Juventude não conseguiu jogar, não conseguiu assustar o Palmeiras conseguiu fazer 2 gols e garantir aí a liderança do campeonato, a diferença de 1 ponto, né? E o Palmeiras consegue aí manter essa diferença. Os outros jogos, então nós tivemos Bahia e Red Bull Bragantino. Bahia que saiu perdendo o jogo, conseguiu a virada, se mantém ali entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Bahia que vem fazendo um excelente campeonato. Rogério Ceni ali como técnico está fazendo um grande trabalho pelo Bahia. Depois tivemos Ceará e Fluminense. Ceará ganhando de 2-0 do Fluminense. Ceará fazendo, mexendo ali com o Fluminense do Zubeldia. Zubeldia que não consegue fazer bons jogos fora de casa. Dentro de casa o Zubeldia está invicto com o Fluminense, mas fora de casa vem patinando, vem escorregando bastante. Fluminense que precisa marcar pontos, está 1 ponto à frente do São Paulo, mas se quiser brigar ali por uma pré-Libertadores ou pela Libertadores, precisa começar a ganhar. Também tivemos Corinthians e Grêmio. Corinthians ganhando de 2-0. Eu assisti esse jogo. Corinthians dominou o jogo, não deixou o Grêmio jogar. Foram poucas oportunidades que o Grêmio teve. O Grêmio não conseguiu impor o seu futebol. O Corinthians conseguiu ali dominar o jogo. Não foi um jogo espetacular, mas o Corinthians mostra ali uma força bem interessante. O Dorival Júnior montou muito bem o time contra o Grêmio. O Corinthians ali não teve grandes sustos. O Grêmio realmente não conseguiu ali assustar de fato o Corinthians, ou teve algum momento ali que o Grêmio pudesse esboçar alguma reação. Corinthians que está fugindo ali já não tinha grandes chances para o rebaixamento, agora elimina de vez qualquer chance, qualquer possibilidade de cair para a segunda divisão, briga ali para se manter, para conseguir a vaga na Sul-Americana e briga também para subir mais de posição, pensando ali na arrecadação, né, na premiação do Campeonato Brasileiro. Corinthians que ainda está na Copa do Brasil, então ele pode conseguir uma classificação para a Libertadores se ele for campeão da Copa do Brasil. Tem um técnico especialista na Copa do Brasil, que é o Dorival Júnior. Então o Corinthians aí no Campeonato Brasileiro tem ganhado pontos para subir cada vez mais. Além desses jogos, nós tivemos também Internacional e Atlético Mineiro. Esse jogo ficou 0-0. O Atlético Mineiro teve um jogador expulso aos 16 minutos do primeiro tempo. Então o Atlético Mineiro, aí mais de um tempo e meio com um jogador a menos, conseguiu segurar aí o empate de 0-0. Atlético Mineiro que nessa semana se classificou para a final da Sul-Americana, vai enfrentar o Lanús. É uma classificação muito boa, ganhou de 4-1 com 3 assistências do Dudu e um gol do Dudu também, o Dudu voltando aí a jogar, né? Vamos ver se mantém, né? Que o Dudu é igual o Luciano no São Paulo. Joga um jogo bom e 300 ruim. Então, né, os torcedores do Atlético Mineiro aí que estiverem assistindo podem confirmar aí nos comentários se o Dudu é esse jogador todo que todo mundo tá falando.
Além desse, nós tivemos o Juventude e Palmeiras, eu também assisti, acompanhei esse jogo, né? Como eu formei, né? O Palmeiras não teve dificuldades, o Juventude não conseguiu ameaçar o Palmeiras. É o Juventude que praticamente ali, matematicamente já está rebaixado, muito difícil sair, depende muito de ganhar todos os seus jogos e depende do Vitória e do ele depende não só dele, mas depende de outros resultados ali para ele escapar dessa situação muito complicada, a situação do Juventude. Não acredito aí que ele vá conseguir sair dessa situação. E agora, terminou agora há pouco, tem alguns minutos, São Paulo e Vasco. O São Paulo, que por mais um milagre da natureza conseguiu outra vitória, né, por 2-0, um pênalti no primeiro tempo. Pênalti bem marcado, na minha opinião. O jogador puxa o. Assim que o escanteio é batido, o jogador do Vasco puxa o Arboleda, segura, não deixa o Arboleda ir até a jogada, então ele impede a jogada. Pênalti, claro, sem discussão. E no segundo tempo, mais um lance de escanteio, um cruzamento na área, e o Luiz Gustavo, voltando aí de lesão, conseguiu um gol de cabeça, uma bela cabeçada, tirando totalmente ali do goleiro do Léo Jardim, goleiro do Vasco. O mais interessante é que o Vasco teve mais finalizações que o São Paulo, tá? Então, o São Paulo, apesar de ter ganhado, mas não apresentou um excelente futebol. O que o São Paulo fez foi aproveitar as oportunidades. Teve duas boas oportunidades, teve o pênalti que o Lucas converteu e teve esse lance da cabeçada do Luiz Gustavo. Fora isso, não teve grandes jogadas brilhantes. O Vasco atacou bem mais, só que não teve grandes chances claras de gol o Vasco, tá? Com isso, o São Paulo se mantém na 8ª posição, ficando um ponto atrás do Fluminense. Então, São Paulo ainda aí com o sonho da Libertadores, que eu já falei, para mim, eu como São Paulino, para mim não seria interessante o São Paulo ir para a Libertadores ano que vem, já que o nosso excelentíssimo, brilhantíssimo presidente disse que vai montar o time em cima de Luciano, Lucas e Oscar. Tá? Então, o torcedor São Paulino esquece. Né? Vai ser esse ano, vai ser a mesma coisa. Como eu disse, né? Eu não tenho como propriedade para falar dos outros clubes, estou começando, vou aprender, vou buscar aí parceiros para a gente conversar, para trocar ideia, palmeirenses, corintianos, santistas, São Paulinos. Aqui eu acompanho o Barolo, vídeos, né? O Barolo Jogos, né? Se quiser acompanhar, acompanha lá. Pô, o cara é sensacional, é torcedor raiz mesmo, que quando o time vai mal, fala mal do time, não tem problema nenhum. Então, se eu fosse, o planejamento para 2026 para o São Paulo seria Campeonato Paulista e a Sul-Americana, que são os dois torneios hoje que o São Paulo estaria classificado. Eu colocaria a molecada da base. Põe a molecada da base para jogar, simples assim, tranquilo. Se ganhar bem, se não ganhar, mas está dando ali experiência para a molecada, para eles virem para o profissional. E o time profissional mesmo ficar focado na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. Que assim a gente consegue ter uma consistência melhor, consegue ter uma classificação melhor no Campeonato Brasileiro e quem sabe aí consegue minimizar esse tanto de lesões que o time vem acompanhando. E, urgentemente, dar uma renovada no departamento médico. E isso é prioridade. Como ano que vem, ano de eleição para o São Paulo, eu duvido muito que o Casares vá mexer algum pauzinho para fazer alguma coisa. Provavelmente agora ele está indo lá no vestiário, está indo lá em campo, tirar foto com o jogador, né, como ele sempre faz, mais uma vitória. O nosso presidente blogueirinho, que ele gosta de um blogzinho, ele gosta de uma foto, ele gosta de sair num sorriso. Bom, então essa foi a rodada. Uma rodada interessante para o Palmeiras. O Palmeiras consegue manter ali a vantagem de 1 ponto. O Flamengo ainda na cola. Próximos jogos, né? Rodada 32, ela começa na quarta-feira, então vai ser quarta e quinta-feira, vão ser jogos essa semana. Então na quarta-feira, né? Eu tô olhando para cá porque eu tô com a minha colinha, tá, gente?
Então na quarta-feira nós vamos ter Red Bull Bragantino contra Corinthians, jogo bom para o Corinthians, para ele manter esse embalo de vitórias. Vitória Internacional, Internacional que não vem fazendo bons jogos, uma oportunidade boa para o Vitória aí marcar pontos. Sport e Juventude aí é uma briga ali de... com todo respeito você, torcedor do Sport e Juventude, mas infelizmente o Sport matematicamente já está rebaixado. Acho que foi pela primeira vez na história um time foi rebaixado com muitas rodadas com antecedência no Sport, que infelizmente fez uma temporada muito abaixo esse ano. O Sport que sempre ficava ali brigando, né, na intermediária, sempre foi um time muito forte. Esse ano fez uma temporada muito abaixo. Vamos ter aí um clássico carioca, né? Botafogo e Vasco. Atlético Mineiro e Bahia, jogo bom, né? Pro Bahia também. Ali a Bahia brigando para se manter ali entre os 5 primeiros, né? Manter. Grêmio e Cruzeiro. O Cruzeiro buscando aí manter também ficar ali entre os 5 primeiros colocados, né? O Grêmio tentando se recompor dessa derrota para o Corinthians. E São Paulo e Flamengo, né? Um jogo complicadíssimo para o São Paulo. Eu, como São Paulino, não acredito numa vitória do São Paulo, acho muito improvável, até porque o Flamengo já poupou seus titulares nesse jogo de sábado, justamente para o jogo de semana contra o São Paulo. Esse jogo vai ser na Vila Belmiro, não vai ser não. O São Paulo não joga mais esse ano no Morumbi, porque novamente o nosso presidente ele foi o único que não recebeu o calendário da CBF, ou ele não aprendeu a olhar no calendário, porque todo mundo erra, menos ele não erra. Não culpe Casares. Se você culpar o Casares, você está errado, tá? Então um jogo muito difícil, acredito que o São Paulo não ganhe, né? Eu acredito aí na vitória do Flamengo. Na quinta-feira, Fluminense e Mirassol, jogo complicadíssimo para o Fluminense. O Mirassol tá jogando muito, o Mirassol surpreendeu a todos nessa temporada. O Mirassol que também briga ali nas primeiras posições para se manter entre os 4 primeiros. E o Fluminense brigando ali para tentar uma vaga na pré-Libertadores. Tá um ponto à frente do São Paulo. Então o Fluminense, um jogo dificílimo para o Fluminense contra o Mirassol. Depois nós temos um clássico também do Nordeste, né? O Ceará contra Fortaleza, um jogo muito bom. Fortaleza que está lá nas últimas posições, na zona de rebaixamento. Fortaleza precisando desesperadamente da vitória. E o Ceará que está ali brigando pela vaga na Sul-Americana. Então um jogo bom, jogo bacana de ver. E finalizando a rodada, Palmeiras e Santos. Santista, a situação não tá fácil, né? Não tá fácil, até porque o Vitória vai pegar o Internacional que não tá bem. Oportunidade para o Vitória vencer, e se o Vitória vencer, coloca o Santos na zona de rebaixamento, complica a vida do Santos, e Santos, se não abrir o olho, vai cair novamente, hein? Apesar que ali o Internacional pode ser a oportunidade para o Internacional também vir, porque o Internacional tem um bom time, tem um time muito bem montado, apesar de não estar fazendo bons jogos, mas vai ser um jogo aí, o Santos vai precisar desesperadamente torcer para o Internacional novamente, Santos que tem torcido para rivais, para não entrar ali na zona de rebaixamento, e em contrapartida o Vitória precisa dessa vitória e vai torcer ali para o Palmeiras, para poder conseguir passar o Santos. Hoje o Santos está a 2 pontos do Vitória. Então, se o Vitória vencer e o Santos perder, o Vitória passa o Santos e fica a 1 ponto à frente do Santos na zona acima da zona do rebaixamento. Um empate os dois vão ficar empatados. Acredito que o Santos fique à frente por conta pelo critério de desempate. Beleza, pessoal? Bom, pela primeira vez, né, acho que poucas vezes nessa temporada, não tivemos o erro de arbitragem, né? Não tivemos nenhum lance aí escandaloso da arbitragem, né, nessa rodada. Caso apareça algum, eu não assisti a todos os jogos, né, mas
pelo que eu vi por cima, acompanhando, não teve aí um caso. É um caso raro, né? Eu fiz um vídeo também aqui, um short pequenininho, falando sobre arbitragem. Se você não viu, procura no canal, eu vou tentar descobrir como coloca aqui o encarte. Eu ainda não sei mexer, mas eu vou aprender, gente. Eu tô aprendendo, tá? Não se preocupe, vai ficar legal. Mas vai lá no canal que tá lá o short falando sobre a arbitragem, falando sobre a questão das bets, futebol turco que teve aí um escândalo de 152 árbitros com apostas em bets, tá? E outros 351 árbitros que têm contas em bets, tá? Então, situação muito complicada. Esse negócio de bets está mexendo muito. Que igual eu citei, os jogadores estão sendo investigados a cada lance polêmico, só que não vejo uma movimentação de investigação a respeito dos árbitros. Ainda mais com tantos erros escandalosos que nós tivemos esse ano na temporada do Campeonato Brasileiro. E ninguém citou, ninguém investigou, ninguém começou nada. Infelizmente, e é preocupante. Lembrando que em 2005 nós tivemos um caso, né, de um árbitro FIFA e um árbitro CBF que receberam dinheiro de um apostador para manipular jogos. Naquela época foram 11 jogos cancelados que tiveram que ser refeitos e alterou o campeão daquela época, né? No caso seria o Internacional, e alterou, foi o Corinthians até o campeão daquele ano. Então é preocupante, tá, gente? É preocupante porque se ninguém se movimentar, se ninguém fazer nada, temporada 2026 pode ser muito pior nesses lances polêmicos. Tá? Se você também acredita nisso, se você tem uma opinião contrária, uma opinião a favor, não se esqueça de deixar nos comentários o que você acha a respeito desse assunto. Se tem que ter investigação em cima dos árbitros, a respeito de bets, se não tem. Comenta o que você achou da rodada, se foi uma rodada boa para o seu time, se não foi, coloca lá o seu time que você torce, o que você faria de diferente. Então vamos comentar, vamos deixar os comentários. E se você gostou do canal, não se esqueça de se inscrever, ative as notificações. Eu vou estar sempre trazendo aqui vídeos falando a respeito da rodada, a respeito de notícias que ocorrem. Eu vou sempre estar acompanhando para trazer as notícias dos principais clubes. Beleza, gente? Muito obrigado se você ficou até aqui. O lema do canal é: a voz do torcedor merece ser escutada e aqui a sua voz será escutada. Forte abraço, gente!